Oi, galera. Espero que todos estejam bem, que apesar da situação que nós estamos passando, todos possam estar bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro dos médiuns e nós estamos falando das variedades dos médiuns escreventes. Na aula passada, vocês viram o item 191, que foi segundo o modo de execução. Ou seja, escreventes mecânicos, semimecânicos, né? Os polígrafos, poliglotas, iletrados. Hoje nós vamos estar vendo segundo o desenvolvimento da faculdade, certo? Segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, essa é capítulo 16, a segunda parte, manifestações médiuns especiais. Item 192, segundo o desenvolvimento da faculdade. São divididos em vários tipos de desenvolvimento. Os médiuns noviços, aqueles cujas faculdades não estão ainda completamente desenvolvidas e que se ressentem da experiência necessária. São aqueles médiuns que estão iniciando, que muitas vezes tem essas manifestações em casa, em lugares assim não apropriados. Então nós temos que lembrar que a mediunidade ela precisa ser praticada em um ambiente onde exista o respaldo na retaguarda, né, de mentores de segurança, né? Muitas vezes as pessoas em casa dão passagem a espíritos, começam a psicografar, a passar a psicofonia. Então, isso na realidade, isso é bem perigoso, com certeza. Então, não é apenas o desdobramento, o sonambulismo que são perigosos, não. Toda a mediunidade que não tem uma disciplina, ela é perigosa. E, é claro, tem que haver experiência. Certa feita, tivemos no nosso centro uma pessoa que começou a psicografar, um médium noviço. E ficou conosco um mês. E depois não apareceu mais. Não tivemos notícias e depois de algum tempo, um ano e meio mais ou menos, essa pessoa retornou ao centro com muitos problemas. Aí fomos questioná-la, né? Porque o que tinha acontecido, se ela estava frequentando algum centro, ou por que ela não retornou aos exercícios da psicografia. Ela simplesmente disse que estava psicografando em casa. E isso é totalmente irregular, né? A prática da mediunidade, principalmente por aqueles que não têm uma certa vivência, uma certa experiência, é muito problemático. Aí nós comentamos isso com ela, que não era bom acontecer isso. Aí ela simplesmente disse assim, olha, mas o seu Ribeiro, ele psicografa em casa. Eu falei, olha, quanto tempo de mediunidade você tem? 1 ano e meio, foi quando eu comecei aqui, 1 ano e meio. Então o seu Ribeiro tem mais de 30 anos. E mesmo assim, só agora ele está agindo dessa forma, porque se as pessoas que conhecem o seu Ribeiro, eu uso ele muito como exemplo, porque é uma pessoa que nos dá esse respaldo, nos dá essa certeza de que temos que ter disciplina. Ele, quando visitamos ele na casa dele, eu nunca ouvi tendo uma incorporação de irmão Leonardo, de irmão de Frei Francisco, de ninguém, né? Ele recebe a intuição para poder falar. Então, agora, os casos da psicografia, é claro que existe a mesma coisa, o Chico. Tem o respaldo de uma espiritualidade que está ali para não dar guarida
há espíritos brincalhões. E era o que estava acontecendo com a garota, né? Espíritos brincalhões que estavam fazendo dela gato e sapato. Vamos ver lá. Médiuns improdutivos. Os que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem continuidade. Bom, nesse caso, nós vamos retornar à formação dos médiuns, né? O médium, a sua trajetória na mediunidade requer bastante estudo e exercício e, principalmente, responsabilidade, né? A mediunidade, ela nos traz muita responsabilidade, porque se de repente achamos que estamos psicografando uma coisa de espíritos elevados, não que não tenhamos essa competência, né? Mas no início é muito difícil. Mesmo aquelas pessoas que têm a mediunidade aflorada, bem aflorada mesmo. É claro que se não tem experiência, só vai fazer coisa errada, não é? Então, na formação do médium, é muito importante o estudo e é muito importante os exercícios. E é muito importante também manter o pé no chão. Essa é a parte mais primordial e principal, na minha opinião. Médiuns feitos ou formados. Esses são aqueles cujas faculdades medianímicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade, prontidão, sem hesitação. Concebe-se que esse resultado não se pode obter senão pelo hábito, uma vez que nos médiuns noviços as comunicações são lentas e difíceis. Então, quer dizer, quanto mais se exercita, quanto mais se tem o hábito de trabalhar, mais fácil são as comunicações, mais fácil nossos irmãos do plano espiritual têm condições de usar aquilo que o médium tem de conhecimento para expor os seus pensamentos. Médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Lacônico é simples, rápido, né? Direto, uma coisa curta, né? Então, não são aqueles médiuns que fazem desenvolvem um tema bastante grande. Esses médiuns lacônicos são mais difíceis, por exemplo, de psicografar o livro. Poesias, eles psicografam frases soltas. Médiuns explícitos. As comunicações que obtêm têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. É o contrário do lacônico, certo? Então, os médiuns explícitos têm condições de discorrer um livro, psicografar um livro com bastante facilidade. Essa aptidão se prende à expansão e à facilidade de combinação de fluidos. Os espíritos os procuram para tratarem de assuntos que comportem grandes desenvolvimentos. Então, esses médios são procurados por espíritos que vão fazer o quê? Dar conta do recado. Quando o André Luiz estava preparado para começar e o governador do nosso lar disse para ele, olha, você vai conhecer o nosso irmão que está encarnado e que você vai estar fazendo parceria com ele. Olha quantos livros que André Luiz psicografou com o Chico. E, mesma coisa, nosso querido Emmanuel. Então, quem leu aí há 2000 anos, 50 anos depois, Redenção, né? Então, são livros grandes, né? Extensos, uma história, né? Quem não leu tem a oportunidade de ler, leiam que vale a pena, são maravilhosos esses livros, né? Médiuns experimentados. A facilidade de execução é um assunto do hábito que se adquire, frequentemente, em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato
necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades, boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, discernir a velhacaria dos espíritos enganadores que se abrigam sob a aparência da verdade. Compreende facilmente a importância dessa qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto do organismo. Creem-se mestres porque escrevem facilmente, repudiam todos os conselhos e se tornam as presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os conquistam lisonjeando seu orgulho. Esse tópico é muito importante, muito interessante, porque a facilidade da execução vai de acordo com o hábito que se adquire. Porque muitas vezes os médiuns que estão iniciando, ou então que têm a mediunidade da psicografia bem aflorada, o que acontece? Já vão querer descrever de tudo e podem ser influenciados por espíritos que, de repente, estão zombando dele. Então, um médium experimentado, ele sabe identificar, através dos fluidos e através da própria escrita daquilo que vem para ele, o tipo de espírito que está se achegando a ele. Se são zombeteiros, se são falsos sábios, né? São velhacos. Então, e o que acontece? Muitas vezes, pela vaidade, os médiuns repudiam os conselhos daqueles mais antigos, os mais experientes, mais experimentados. Por quê? O médium, o espírito assina um nome importante e o médium, infelizmente, cai nessa armadilha. Médiuns flexíveis, aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos gêneros da comunicação e pelo qual todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Essa variedade de médiuns se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. O que quer dizer isso? Chico tinha muitos espíritos que chegavam até ele. A gente não pode usar o Chico como exemplo, porque ele era simplesmente o que tinha de melhor, né? Todas as mediunidades a serviço do bem. Então, o médium flexível é aquele que recebe, por exemplo, mensagens de vários espíritos familiares. Aqueles médiuns que psicografam, né? Porém, existe o quê? A necessidade do médium também estar em contato com o seu mentor, para que o mentor esteja trazendo até ele realmente as criaturas sérias que vão estar passando alguma mensagem. Médiuns exclusivos, aqueles pelos quais um espírito se manifesta de preferência e mesmo com a exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que chamam por intermédio do médium. Então, o que acontece? O espírito só quer aquele médium lá. Isso se prende sempre a uma falta de flexibilidade. O médium exclusivo é o contrário do médium flexível. O médium exclusivo ele só vai atender a um espírito. O flexível ele atende a vários espíritos, né? Quando o espírito é bom, pode-se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando é mau, é sempre com a intenção de colocar o médium sob sua dependência. É antes um defeito do que uma qualidade, muito vizinho da obsessão. Então, nós temos que ver aí a respeito da obsessão, né? Dos vários tipos de obsessores que existem, vários tipos de obsessão, para não deixar para não sermos traídos, né? Principalmente pela nossa vaidade. Porque os espíritos estão aí, se deixamos as portas abertas, eles entram e fazem as maiores confusões. E a gente vê direto no centro que atendemos pessoas que às vezes com muito desequilíbrio, e quando vamos ver, existem criaturas que realmente são
bem danadas, né? Médiuns de evocações. Os médiuns flexíveis são naturalmente os mais próprios a este gênero de comunicação e as perguntas e detalhes que se podem dirigir aos espíritos. Sob esse aspecto, há médiuns muito especiais. Suas respostas se encerram quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Então, médiuns de evocação, os médiuns flexíveis, que acontece? Eles podem ser tanto escolhidos pelos espíritos ou evocar o espírito para a manifestação, né? Então, esse tipo de médium é tanto o médium flexível como de evocações. Porém, as respostas se encerram quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. É bem restrito também, por quê? Quando você evoca um espírito, você não vai saber se é aquele espírito mesmo, a não ser que, além de você ser um médium de psicofonia, psicografia, seja um clarividente ou vidente, para saber qual que é a entidade que está chegando próximo de você, se é aquela realmente que você evocou. Médiuns de ditados espontâneos. Recebem de preferência comunicações espontâneas à parte de espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando essa faculdade é especial no médium, é difícil e algumas vezes mesmo impossível fazer uma evocação por ele. Então, os médiuns espontâneos também recebem, da mesma forma que os flexíveis, vários espíritos, né? São médiuns também melhores aparelhados do que os da variedade anterior, né, dos médiuns de evocação e flexíveis. Compreendei que por aparelhagem entende-se aqui os materiais cerebrais, porque é preciso frequentemente, direi mesmo sempre, uma maior sintonia de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendei aqui que ditados espontâneos, os que verdadeiramente merecem esse nome, e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram em todas as estantes humanas. Aí nós voltamos novamente à situação da sintonia com os espíritos, né? Então, dependendo do tipo de sintonia que você tem com os espíritos, você vai estar vindo. Aí, de repente, esse médium de ditado espontâneo, a entidade chega próximo dele, passa alguma coisa, ele escreve, e o que acontece com o médium? Ele vai ver o que é que está escrevendo, para depois divulgar, para não cair em situações embaraçosas, né? Isso principalmente naquelas situações em que algumas pessoas recebem as cartas de entes queridos, né? E que realmente... Tá? Bom, pessoal, as dúvidas que acontecerem, leiam o capítulo, e as dúvidas que porventura vocês tiverem, vocês, por favor, passem no canal ou façam no grupo. Então todos vamos estar aguardando. Na próxima aula, o item 193 vai ser o terceiro gênero, né? O terceiro e último segmento de médiuns da comunicação de psicografia. Tá? Até breve.